Olá, tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Olá, gente, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito bem e de antemão, tá? Eu já quero pedir desculpas para vocês se por acaso aqui durante a aula a prof parece que tá olhando para um lado, tá olhando para o outro. O que acontece, gente? Nós tivemos aqui um pequeno imprevisto com as câmeras, né? Então a câmera do meu computador, ela não tá funcionando. Então eu vou fazer pela câmera do celular, porque o importante mesmo é a gente estar aqui para nossa aula de hoje, né? Então não vou conseguir fazer pela câmera do computador, mas vou fazer pela câmera do celular. Eu espero que esteja tudo indo ok para vocês, que esteja tudo bem, tudo certinho aí, que vocês estejam me ouvindo bem, né? E, bom, gente, de antemão já quero pedir para vocês, tá? Para que vocês possam aqui participar, tá? Possam participar, deixar o like de vocês, deixar os comentários de vocês, né? Ontem, inclusive, na nossa aula eu pedi para que vocês participassem, para que vocês deixassem os comentários e eu li todos os comentários de vocês, inclusive até mesmo mencionei, né, durante a aula que pode não parecer, mas sou uma pessoa muito tímida, que tenho muita vergonha. Vocês arrasaram dizendo que não parece. E bom, eu li todos os comentários de vocês, né? Muitas vezes aqui durante a aula a gente não consegue responder para vocês até mesmo, porque às vezes a gente está numa linha de raciocínio aqui que a gente só vai, né? Então muitas vezes a gente não consegue responder, mas a gente sempre lê, tá? Então eu sempre leio e eu não queria que hoje fosse diferente. Eu gostaria muito que você participasse, que você deixasse teu like, deixasse teu comentário, né? Compartilhasse aí a nossa aula com os teus amigos da área da educação, né? Com o pessoal aí que divide desta profissão maravilhosa, né? Com você e, né? Já digo para você, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo no nosso canal, nas nossas aulas. É uma alegria, gente, é uma alegria, é um prazer muito grande ter a participação de vocês aqui com a gente, né? Então é isso que nos motiva, é isso que faz com que a gente traga sempre aulas aqui. Então, quando vocês trazem esses retornos para nós, nós ficamos muito felizes, né? Porque a gente consegue, então, saber que vocês estão gostando, que vocês estão curtindo. Bom, o pessoal do suporte pediu para me deixar um recadinho importante para vocês. Essa aula vai ter certificado, mas é muito importante que você registre a sua presença. E como que você vai fazer isso? Bom, aqui nos comentários tem um link, tá? Que é o link do nosso WhatsApp. Né? Nesse link é onde a gente tem um contato maior com vocês, muito mais do que aqui. Né? Então aqui a gente está conversando, a gente traz aula, a gente traz conteúdo para vocês, né? Mas é pelo nosso WhatsApp que a gente tem esse contato maior, que a gente consegue conversar, que a gente consegue interagir, né? Que a gente troca ideias, troca informações, né? Então é por lá que a gente conversa e que a gente tem um contato melhor com vocês. E para registrar sua presença é através desse link, tá? Então eu vou pedir para que você registre a sua presença se você ainda não registrou, tá? Não necessariamente você precisa fazer isso agora, mas é importante você fazer, porque os certificados, pelo que indicou o pessoal, vai ser através da presença de vocês. Então, registre a sua presença, manda uma mensagenzinha lá no nosso link, né, esse que fica aqui. E, bom, vamos falar um pouquinho sobre a nossa aula de hoje, né? Então, o que eu vou trazer aqui para nós hoje, tá, pessoal? Essa semana nós estamos falando então sobre a semana da educação inclusiva, né? Então a gente está trazendo aqui para vocês muitas dicas, muitas informações, e antes de começar a nossa aula, eu tenho essa mania de falar e esquecer de me apresentar, até porque pode ser que tenha muitas pessoas novas, como pode ter pessoas que já me conhecem, né? E pode ter pessoas que assistiram a nossa outra aula onde eu estava presente. Então, muito prazer para você. Eu sou a professora Jéssica Albernaz, eu trabalho com reforço escolar, eu trabalho com alfabetização e eu trabalho com inclusão também. Né? Então, a inclusão também está aqui durante o meu dia a dia. E essa semana nós separamos para falar para vocês sobre a inclusão. Ou seja, essa semana é a semana da educação inclusiva.
Então, nós estamos trazendo alguns temas importantes aqui. Nós estamos falando alguns assuntos aqui sobre a inclusão. Inclusive, se você não assistiu a nossa aula de ontem, que foi a aula que eu falei sobre algumas dicas práticas de manejo, né, algumas estratégias para que você possa utilizar com a tua inclusão, essa aula fica aqui, então você pode assistir, mas assistir depois. Por enquanto, você fica aqui comigo e vamos assistir, vamos participar dessa aula aqui até o final. Mas a outra aula, a aula anterior, ela fica aqui no canal, então você pode ir lá assistir depois, né? Dar uma olhada, tirar suas dúvidas, que porventura vier. Inclusive, é uma dica bem legal aí para você, que, ou claro, já está, né, na área da educação há um tempinho, ou está há pouco tempo, ou até mesmo está chegando agora. Aqui no nosso canal nós temos diversas aulas, onde a gente fala sobre diversos assuntos, né? Então aqui você vai encontrar muitas aulas que vão te auxiliar, que vão te ajudar, que vão sanar as tuas dúvidas, que vão estar te apoiando. Talvez você precise fazer aí um trabalho, uma prova, ou quer estudar sobre um determinado assunto. Vem aqui, dá uma olhada aqui nas nossas aulas. Na aula de ontem, uma das dicas que eu passei para vocês é estudar sobre a sua inclusão. Se você já sabe a inclusão que você vai trabalhar, estude sobre ela. E aqui no nosso canal nós temos aula falando sobre diversidades de inclusão, como por exemplo, nós falamos sobre autismo, né? Nós falamos sobre deficiência intelectual, nós falamos sobre síndrome de Down. Então aqui nós falamos sobre diversos tipos de inclusão. Então eu deixo de dica para você, se você precisa estudar sobre a sua inclusão, dá um chego aqui, dá uma olhadinha aqui no nosso canal, confere as nossas aulas, né? De repente vai ter alguma coisa aqui que vai te ajudar, nos estudos, que vai te auxiliar nas dúvidas, né? E também já deixo de dica para você, se você gostaria que a gente trouxesse um determinado assunto aqui, nós também podemos trazer. Deixa aqui nos comentários, comenta, coloca aqui sugestões de tema, né? Se você tem alguma sugestão que você gostaria de trazer aqui para nós sobre algum tema específico, né? Ah, Jéssica, eu gostaria que vocês falassem mais sobre deficiência intelectual, gostaria que vocês falassem mais sobre alfabetização, talvez, que daí é uma outra área, né? Deixa aqui, que a gente sempre lê. A gente gosta muito de trazer assuntos que vão ser úteis para vocês, né? Então não adianta a gente vir aqui e preparar um conteúdo para você sem cunho de que ajude você. Não, todas as nossas aulas são pensadas para que possa te ajudar e te auxiliar. E na nossa aula de hoje, como eu dei uma introduzida, nós vamos falar hoje sobre o autismo, né? E eu até mencionei um pouco ontem sobre isso na nossa outra aula, mas eu falei assim bem rasamente e eu mencionei muito sobre o autismo. Por quê? Porque se você parar para pensar e se você analisar, né, estudos apontam também que normalmente as crianças de inclusão que nós mais iremos encontrar em nossa sala de aula são crianças autistas, né? E daí já tem aquela frase que eu até falei para vocês que é uma frase muito errada. Deixa eu só puxar minha cadeira, que é uma frase muito errada que normalmente a gente ouve bastante hoje em dia, que é o fato de que, hoje em dia tudo é autismo. E eu falei ontem para vocês que não é que hoje tudo é autismo, mas com certeza hoje nós temos muito mais informações, certo? Então, o autismo é algo que está mais presente. Então, a gente vai ter a tendência de ter alunos de inclusão, a maioria deles vão vir por conta do autismo, né? Então, a gente sempre procura separar diversos temas para vocês, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o autismo. Por quê? Porque na nossa aula de hoje eu vou falar para vocês sobre um método, tá? E ele é um método muito extenso, né? Inclusive tem outras aulas aqui no nosso canal que eu falo sobre esse mesmo método. Eu mencionei ele ontem. Hoje nós vamos conseguir bater um pouquinho em cima dele, que é o método ABA, tá? Só que, claro, eu já quero deixar aqui esclarecido para vocês. O que é o método ABA? E já vou dar um grande spoiler, tá? O método ABA é um método que a gente trabalha para que aconteça a mudança de comportamento. Então, quando a gente quer alterar um determinado comportamento de uma criança, ela sendo autista, a gente pode utilizar o método ABA, porque o método ABA foi desenvolvido
para que através de alguns pontos a gente consiga fazer alteração de um comportamento. Ótimo, beleza. Mas isso funciona somente para crianças autistas? Não, isso funciona para qualquer criança, porque os métodos que eu vou trazer aqui para vocês, vocês vão conseguir observar, vocês vão conseguir ver que é um método que você consegue aplicar para todas as crianças de diversas tanto inclusões quanto as crianças que nós, dizemos ditas normais. Então a gente consegue fazer essa aplicação. Claro, ele puxa mais para a criança autista por alguns fatores, mas nós vamos conversar sobre isso quando chegar lá. Por quê? Porque antes da gente falar sobre o método, que ele é específico para o autismo, mas para as outras inclusões, mas ele veio principalmente, ou melhor, ele veio através de um estudo para mudança de comportamento de crianças autistas, não faria muito sentido eu falar para vocês sem falar um pouquinho sobre o autismo, né? E talvez você que esteja me assistindo neste momento já saiba sobre o autismo. Lembrando, mais uma coisa que eu disse para vocês, a gente nunca vai saber tudo, então é importante ter isso em mente. A gente nunca vai saber tudo, nós sempre temos que estar prontos a aprender cada vez mais. A gente sempre tem que estar ciente que nós vamos aprender muito mais. A gente vai ter outros pontos que a gente vai aprender, outros estudos que a gente vai aprender. Então a gente sempre vai estar em constante aprendizado. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre o autismo. Ele é um assunto muito amplo, então tudo que a gente falar aqui é o raso. Então o que eu vou apresentar aqui para vocês em forma de estudos, em formas de falas e através dos slides, ele é o raso. O mais fundo você sempre pode ir além, você sempre pode buscar mais informações para saber mais. Mas vamos falar um pouquinho então hoje sobre o autismo, tá? Vamos falar sobre o método ABA, tá? E vamos trazer algumas informações importantes e vamos ter uma troca. Lembrando, gente, eu quero muito que vocês participem, tá? Então eu quero muito contar com a participação de vocês. Aqui nesses próximos slides, eu vou trazer um pouquinho sobre o autismo e eu também vou trazer algumas atividades mais práticas que vocês poderão estar utilizando com essas crianças. Então aqui a gente já vai fazer um jogo de troca muito legal, né? E eu também vou trazer brevemente aqui para vocês falando um pouquinho sobre o PEI. O que é o PEI? Né? Então também vou falar um pouquinho aqui para vocês e nós vamos falar sobre o nosso método ABA. Então a gente tem muita coisa para falar hoje, dentro desses minutos que a gente tem, dentro desse tempo que a gente tem aqui de conversa, e eu espero que essa aula seja muito produtiva para você. Eu espero que você possa aprender muito aqui nesse tempinho comigo. Espero poder compartilhar com vocês um pouco do que eu sei, né? E que sirva aí para vocês. Então, falando sobre o autismo. O que é o autismo? Bom, mais uma coisinha, gente. Caso, né? O slide, porque como eu tô gravando pelo celular, eu tô vendo que o slide ele fica pequeno. Então, se você estiver assistindo aí pelo celular, estiver muito pequeno, não se preocupe, porque tudo que eu falar do slide, tudo que tiver no slide eu vou falar aqui para você, tá? Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Bom, o que é o autismo? Então, também conhecido como transtorno do espectro do autismo, o autismo é uma condição médica caracterizada por um atraso no desenvolvimento neurológico, resultando em um déficit na comunicação e na interação social. Tá, primeiro ponto aqui que eu trago para vocês. Então, o que é o autismo? Basicamente, tá? O autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento, tá? E esse transtorno, ele vai afetar a parte da comunicação, a parte da interação social e a parte dos comportamentos, a parte sensório motor, vai afetar a parte sensorial, né? Então ele vai afetar algumas partes ali, algumas características das crianças onde é perceptível, né? Então a gente vai conseguir ver que a criança autista ela vai ter algumas características. E antes de mais nada, eu faço um questionamento aqui para nós. O autismo tem cura? Não. O autismo não tem cura. Ele é uma condição, tá? E que isso fique bem claro para você. O autismo, ele é uma condição. Por ele ser um transtorno do neurodesenvolvimento, ele não tem cura. É algo que vai sim acompanhar a pessoa
ao longo da vida. Então não vai acontecer da criança nascer autista e quando ela for adulto ela não vai mais ter o autismo. Não, não vai acontecer. Isso vai percorrer ao longo da vida. Entretanto, com alguns estímulos, as crianças podem sim se desenvolver tanto na parte social, na comunicação, porque sim, crianças autistas que se tornam adolescentes autistas e que se tornam gradativamente, né, adultos autistas também, eles, assim como nós, eles vão ter uma vida instável, então eles também vão poder trabalhar, eles devem interagir com outras pessoas, e como a gente sabe que isso afeta a parte da comunicação e a parte da interação social, automaticamente são pontos onde nós precisamos estimular e desenvolver. Ou seja, é pontos que a criança precisa trabalhar para que ela possa se desenvolver na parte da comunicação. E outro ponto, né? Além das alterações no comportamento, como movimentos repetitivos e hipersensibilidade a determinados estímulos, entre outros sinais que podem levar a um diagnóstico médico. Quando nós falamos de hipersensibilidade, é muito comum a gente ir em determinado lugar ou ver uma criança autista com hipersensibilidade nos ouvidos. É uma das coisas mais perceptíveis que a gente vê. É quando a criança usa aqueles abafadores nos ouvidos, né? Então, aqueles abafadores nos ouvidos, eles não são, como eu posso dizer para vocês, não são um mero enfeite, né? Na verdade, eles têm o quê? O trabalho e o dever de filtrar o som para que a criança não fique sensível àquele som, né? Então, quando nós falamos de crianças autistas, as crianças autistas elas têm hipersensibilidade. Essa hipersensibilidade, por exemplo, nos ouvidos, é quando o barulho é muito alto e começa a incomodar, né? Então começa a ficar irritante, começa a ficar difícil, a criança começa a se desestabilizar porque tá numa roda de muito barulho. E esse barulho, ele tá vindo, ele tá incomodando, ele tá trazendo um desconforto. Tem crianças que têm hipersensibilidade visual. Então, por exemplo, com luzes piscantes, luzes muito altas, né? Então, por exemplo, né, quando a gente uma criança autista, nível 1 de suporte, né? Quando vai, por exemplo, no cinema, tem lugares especiais para a criança sentar, porque dependendo de onde ela sentar, e dependendo do filme, é muito barulho, pode incomodar, pode trazer um desconforto. A tela, por ser muito grande, pode trazer um desconforto na parte visual. Então, isso pode acontecer. Tem crianças que têm hipersensibilidade nas mãozinhas, nos pezinhos. Então, normalmente, é aquela criança que não gosta de brincar com tinta, com massinha, porque é algo que incomoda, traz um desconforto. Né? A criança hipersensível, ela tem essa questão de ter esse desconforto na mão, de ter esse desconforto nos pés. Então, atividades de texturas é muito importante a gente trabalhar, mas sempre respeitando o limite da criança. Então, por exemplo, se é uma criança que tem sensibilidade à tinta, a gente vai ter que estimular? Sim. A gente pode fazer atividades com textura? Sim, mas sempre respeitando esse espaço da criança. Então, se a criança ali vai aos pouquinhos, vai oferecendo, vai tentando fazer uma atividade, porque não é por ela apenas não gostar, é algo que vai trazer um desconforto para ela se ela permanecer fazendo. Então, isso é extremamente importante a gente ir entendendo desde então. Bom, trazendo aqui para vocês agora alguns sinais sobre o autismo. Então, trazendo aqui para vocês alguns sinais que a gente consegue observar em crianças com TEA, tá? E vou trazer alguns exemplos aqui do meu dia a dia mesmo, porque eu tenho muitos aqui para trazer para vocês. Como eu disse para vocês, né? Eu trabalho tanto na área da alfabetização quanto do reforço escolar. E dentro disso, eu também trabalho com a questão de crianças com autismo, crianças com TDAH, alunos de inclusão, TOD. Então, eu atendo algumas inclusões aqui. Então, alguns desses pontos aqui eu consigo nitidamente ver durante o meu dia.
eu consigo nitidamente observar durante as aulas, né, entre uma atividade e outra. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Talvez você aí esteja com uma criança, tá? Que ela não tem nenhum diagnóstico. E lembrando aqui, tá? Quero deixar isso claro. Nós, educadores, nós não somos responsáveis por diagnóstico, né? Então, eu vou trazer aqui esses pontos, esses sinais de alerta, coisas que a gente consegue observar, mas a gente não vai dar um diagnóstico, a gente não vai dar um diagnóstico para a criança. Ah, ela tem autismo nível 2 de suporte. Não, isso a gente não vai fazer, né? Isso a gente precisa, então, de uma área médica, a gente precisa de uma área clínica, a gente precisa de outros profissionais que são responsáveis por isso. Mas se você aí da sua turma, durante os seus dias de trabalho, você consegue observar crianças que possuem alguns desses sinais aqui, que está aqui do meu ladinho, você consegue observar, você consegue ver, você já pode tomar como um sinal de alerta, né? Então, isso aqui serve como um sinal de alerta. Então, vamos lá. Não se mistura com as outras crianças. Pense num cenário, né, de um recreio ou de uma atividade em grupo, por exemplo. Tem aquela criança que fica mais isolada, que não participa, né? Muitas vezes tá com algum brinquedo na mão e fica brincando sozinha. Parece que ela entra no mundinho dela, né? Ela entra naquele globo e aí fica só ela ali, né? Essas crianças, por elas terem dificuldade na interação social, elas tendem a se isolar, né? Então, isso é um fato bem importante. E eu queria trazer para vocês uma experiência que eu tenho aqui no meu trabalho. Eu tenho um aluno em específico, ele é um aluno que tem autismo nível 1 de suporte. Mas, apesar de ele ser um aluno autista com nível, a gente sabe que crianças autistas, independente dos seus níveis, né, elas vão ter características e coisas que são da personalidade dela e tem coisas que vêm pelo autismo. E esse menino, apesar dele ser uma criança autista, nível 1 de suporte, ele tinha muita dificuldade de interagir com outras crianças. Quando nós falamos de inclusão, e isso é bem importante nós falarmos sobre isso, e eu comentei na outra aula, quando uma criança entra em crise, a gente retira a turma e tudo mais. Gente, a inclusão, ela não serve somente para a criança que está chegando na escola e para a família dela. Com certeza ela serve, né? A família tá ali, a gente precisa fazer, é todo um processo. A gente vai acolher a família, a gente vai acolher a criança vai entrar num processo de inclusão. Muitas vezes vai acontecer da criança não conseguir ficar a aula toda. Muitas vezes vai acontecer da criança ter que ficar aos pouquinhos, então fica 20 minutos, fica 30 minutos, não consegue ficar todo aquele tempo de aula. Isso é o processo da inclusão. Então, a criança ela tá passando pelo processo da inclusão, ela tá passando por uma fase, né? Então ela tá passando por um processo. É muito importante nós, quanto educadores, fazermos com que a turma também participe. Muitas vezes a gente pensa em inclusão e a gente pensa em inclusão só para a criança e para a família dela, né? A gente pensa que se a criança tá ali, tá ficando na sala, tá tudo bem. Mas é muito importante quando a gente envolve as outras crianças nesse processo também. Então, por exemplo, quando a gente traz isso para as crianças de uma forma lúdica, é muito mais fácil. Existe um livro que se chama Mundo Azul, alguma coisa nesse sentido. Eu já trouxe essa dica aqui para vocês outras vezes, mas é um livro que ele retrata. Deixa eu até ver se eu encontro aqui. Ele é um livro que fala sobre o autismo de forma lúdica, né? De forma por desenhos. E aí, esse livro, ele conta a história ali de um menino, se eu não me engano, um menino autista, e como que é, né,
a vida ali, a rotina dele, como que funciona. E ele é um livro ilustrado. Então ele tem ilustrações que fala. Ele tem ilustrações que fala sobre o autismo. E ele fala sobre o autismo de forma lúdica, através de imagens, através de desenhos. E é um livro muito legal para a gente trazer em sala de aula, mas principalmente para a gente trabalhar numa hora do conto, por exemplo. É Uma Mente Diferente o nome do livro. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês a capa do livro. Eu acredito que esse livro tenha em PDF, então você pode conseguir ele em PDF também. Tá? É só uma dica, gente. É só uma dica chave aqui para vocês. Tá? Uma dica que vocês podem aí estar utilizando. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso ainda. Aqui. O ao vivo é muito mais legal, né? Vamos ver se vocês estão vendo aí. Acredito que sim. Eu espero que esteja grande aí para vocês. Gente, esse livro aqui se chama Uma Mente Diferente, tá? Aí aqui vocês podem ver através dessas imagenzinhas, ó. Ele é um livro completamente ilustrado, tá? Ele traz ilustrações. Essa aqui é a capa do livro, ó. Ele conta a história do autismo de forma lúdica, através de imagens, através de desenhos. Ele é muito legal para trabalhar, por exemplo, quando a gente fala na hora, quando a gente faz a hora do conto, por exemplo, ó. Tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês são imagens que tem desse livro, tá? Então, esse livro ele tem tanto físico quanto em PDF. Eu acredito que ele tem em PDF também. Eu acredito que eu até tenha o arquivo desse livro, tá? Para trabalhar sobre o autismo. Então, ele é um livro que conta a história de forma lúdica, através de imagens, através de desenhos. Como eu falei para vocês, né? As crianças, elas são muito visuais, né? Então eles têm muito essa questão do visual. Então eles são puxados para isso. Então eu mostrei aqui para vocês esse livro ilustrado para que você possa, como uma dica, fazer ali uma hora do conto, trazer isso para a criança, trazer esse momento, fazer com que as crianças e a turma se envolvam com a inclusão de fato. Então, como eu falei para vocês, muitas vezes a gente fala sobre inclusão, a gente fala sobre incluir a criança, mas às vezes a gente não fala sobre a turma em si, né? E por que eu trago isso? Porque aqui eu tenho uma experiência ao contrário. Normalmente, as experiências que a gente ouve, que a gente vê, que a gente fica sabendo, é que a criança está passando pelo processo da inclusão, mas ela está passando por aquele processo, está sendo um pouco desgastante. Às vezes as outras crianças acabam não entendendo, não compreendendo o que está acontecendo, porque que muitas vezes a prof dá atenção, porque criança é assim, criança às vezes quer atenção só para ela, e não entende porque a prof muitas vezes tem que dar atenção, tem que dar aquele suporte, porque que é diferente. As crianças observam, elas veem. Então, você vai de concordar comigo, você pode observar que as crianças elas têm essa noção e essa ciência do que está acontecendo em volta delas. Então, quando a gente traz isso de forma lúdica, a gente consegue fazer com que essas crianças elas interajam. Então, normalmente o que a gente ouve aqui quando a gente acolhe os pais, quando os pais vêm para uma consulta ou vêm para um reforço e eu atendo os pais, converso, pergunto sobre a demanda, eles falam: ah, ele tá passando pelo processo de inclusão na escola e tá sendo bem difícil, porque tá sendo mais demorado. Bom, esse aluno que eu tenho em específico é totalmente ao contrário. A turma pega tão junto com ele, que eu tive que ir na escola e pedir para a professora dar uma segurada na turma. Por quê? Porque ele é um aluno que está passando pelo processo da alfabetização. Quando nós falamos sobre alfabetização, é muito importante a gente entender
que todo o processo da alfabetização depende da criança. Então, para que a criança aprenda, se desenvolva, consiga fazer as suas atividades, ela precisa passar por todo o processo. Então, ela precisa pegar do início ao fim. Então, quando a gente faz alguma atividade para ela ser estimulada, ela precisa fazer a atividade. Quando a gente passa alguma questão para ela fazer, é preciso que ela faça. A turma desse meu aluno em questão, eles estavam pegando tão junto com ele, mas tão junto com ele, que estavam fazendo atividade no lugar dele. Então ele não tinha a necessidade de concluir uma tarefa, porque ele sabia que os colegas da turma iriam ajudar ele a encerrar a tarefa. Então acabava que a tarefa ficava por fazer. Então, por isso que quando a gente envolve a turma, a gente interage a turma, coloca a turma junto, nesse processo, a gente consegue observar que para eles é muito mais fácil, a inclusão acaba acontecendo de uma forma gradativa que muitas vezes a gente não está esperando, né? Então, esse aluno, além dos colegas fazerem atividade para ele, iam buscar ele no portão da escola, ele foi super acolhido pela turma. Mas eu acredito que foi trabalhado muito isso. Então é muito importante quando a gente trabalha a inclusão, mas faz com que a turma trabalhe junto, pegue junto nesse processo, né? Mas isso é uma dica que eu deixo para você, né? Se você tem aí algum aluno em questão que é uma criança autista, ou se você está fazendo aí um processo de inclusão e tudo mais, eu deixo aquela dica daquele livro ali para vocês, tá? É Uma Mente Diferente, ele é muito legal, ele é um livro ilustrado que traz tanto ilustrações e que contam uma história, dá para trabalhar na hora do conto, fazer uma rodinha de conversas, né? Trabalhar com as crianças, essa parte é importante. É importante a gente fazer com que eles entendam esse processo também. E assim facilita muito a inclusão. Então, tudo que facilita o nosso trabalho, às vezes, é muito bom, né? Bom, mas voltando aqui para os sinais de alerta. Então, crianças que não se misturam com as outras crianças, agem como se fossem surdo. Então, aquela criança que tu chama, que tu fala, que tu tenta interagir, parece que a criança não tá te ouvindo, parece que a criança não quer te dar atenção, prefere fazer mil outras coisas do que tá ali contigo, tá te dando atenção. Então, você fala, ela não responde, né? Você pergunta, ela parece que não tá nem aí para você, que ela não tá te ouvindo. Né? Então, resiste à aprendizagem. Então, aquela criança mais resistente que não quer fazer, o não é sempre a resposta. Muitas vezes é confundido, então, o autismo com o TOD, porque o TOD traz muito essa resistência, né? Essa questão de se opor, né? Então, o TOD é muito assim, é muito de se opor, não quero fazer, não vou fazer. E o autismo também traz um pouco dessa imposição. Então, muitas vezes são características parecidas, são características semelhantes, mas que elas divergem entre si. Então, muitas vezes a gente tende, né, a achar que uma criança tem TOD, mas na realidade é uma criança autista, por exemplo, ou é uma criança ao inverso disso, né? Então, é uma criança que a gente acha que é autista, mas tem o TOD, porque o TOD é muito de se opor. Então, faz parte de uma das características. Tem muitas outras, na verdade, né? Não demonstra medo dos perigos reais. Então, por exemplo, aquela criança que sobe em qualquer lugar, pula, não tem noção de espaço, não tem noção do perigo, faz coisas que podem pôr ali riscos e não percebe, não tem essa noção da gravidade da situação, né? Sobe em cima de lugares perigosos, sobe em cima da cadeira, quando você vê, já até subiu da cadeira, do armário, enfim, se coloca em risco e não tem esse medo do perigo, né? Então, tá ali, quando viu, já foi. Resiste a mudanças de rotina, e isso foi uma coisa que eu trouxe ontem para nós, né? Que quando a gente trabalha com uma criança autista, é importante a gente ter uma rotina pré-estabelecida, porque quando a gente muda a rotina, assim, drasticamente, do nada, né? Então a criança, ela tem uma rotina, né? Ela segue uma rotina, ela sabe perfeitamente tudo o que vai acontecer naquele dia, e aí, de repente, ela tem uma mudança brusca na rotina dela. Pronto, aquilo ali já mudou tudo. Aquilo ali já trouxe um desconforto para ela, porque ela tá acostumada numa rotina,
né? Ela está acostumada a seguir um padrão e, de repente, o padrão mudou completamente no meio do processo. Então, quando a gente vai fazer uma mudança, né? Quando a gente está falando sobre o autismo e a gente precisa fazer uma mudança, por exemplo, a criança chega todos os dias, ela sabe onde ela tem que sentar, ela sabe onde ela vai ficar, e ela está acostumada a fazer isso todos os dias. Ela chega na sala de aula e ela vai para o lugar dela. Bom, em determinado dia a gente vai trocar o lugar dessa criança. Então, em determinado dia ela não vai mais sentar lá, ela vai sentar em outro lugar. Essa mudança a gente consegue avisar ela antes, com antecedência. Quando a gente consegue avisar com antecedência, as chances da criança se desregular são menores, porque ela já estava preparada para essa mudança. Agora, quando a gente muda drasticamente, isso pode trazer um desconforto muito grande para a criança. Mas eu falo de mudanças que a gente consegue avisar com antecedência. Essa questão dos lugares é uma que a gente consegue avisar com antecedência. Então, a gente pode preparar a criança primeiro para depois trocar o lugar dela. Agora, claro que durante os nossos dias, durante as nossas rotinas, vai ter mudanças que elas simplesmente vão acontecer, né? E tá tudo bem. De uma hora para outra, a gente precisou mudar alguma coisa, precisou trocar alguma coisa, e aí tudo bem. Mas quando a gente consegue fazer isso com antecedência, a gente já vai preparando essa criança para essa determinada mudança que a gente vai fazer. E quando essa mudança acontecer, a criança já vai estar preparada e ciente, já vai estar tranquila, já vai estar mais calma, vai conseguir fazer essa mudança sem muita dificuldade, né? Outro ponto, usa as pessoas como ferramentas. Muitas vezes, e eu falo por experiência própria, eu já cuidei de um menino autista, que ele não era uma criança autista não verbal, tá? Ele falava, só que a comunicação dele era pouca. Então ele falava poucas palavras. Ele pedia as coisas, mas com poucas palavras. Por exemplo, ele não desenvolvia uma frase: "Ah, eu quero água". Ele falava água, suco, comida. Muitas vezes ele não falava. Ele apontava ou para algo que ele queria, ou ele pegava minha mão para apontar algo que ele queria que ele não alcançava para pegar. Né? Então, muitas vezes a gente vai ver que a criança ela não vai falar, mas ela vai te usar para pegar aquilo que ela precisa. Então, se é algum brinquedo que está muito longe, que está muito alto, ou se é alguma coisa que ela quer, ela talvez não vai falar, ela vai te usar como ferramentas, né, para que você consiga pegar aquilo que ela precisa. Isso acontece muito também quando as crianças elas estão no desenvolvimento da fala. Por quê? Porque o autismo ele traz um atraso na fala. Então, tem muitas crianças que demoram mais para falar. Então, nesse quesito, a criança quer alguma coisa, ela ou vai apontar ou vai te usar para apontar para pegar aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa naquele momento. Apresenta risos e movimentos pouco apropriados. Né? Então, a gente vai ver que aquela criança que, por exemplo, uma criança que faz movimentos repetitivos com as mãos. Então, nós podemos ver aquelas crianças que estão aqui e aí começa a mexer com a mão e fica olhando a mão, ou se balança, ou balança a perna, não consegue ficar quieta, faz movimentos como puxar a roupa, né? Estereotipias. Então a gente vai ver que algumas crianças elas fazem isso ou ficam rindo, né? Rindo sozinhas naquele mundinho ali delas. Então, a gente também consegue observar essas características. E resistente ao contato físico, que eu acho, acredito eu, que seja uma das características que a gente mais consegue observar direto. A gente bate o olho e já percebe. Né? Uma criança que tu tá falando com ela e parece que ela não tá te dando atenção, ela não consegue manter o contato visual com você. Você tá falando e parece que ela fala com você, ela interage com você, mas parece que ela não está olhando para você, né? Então, esse é mais um ponto. Acentuada hiperatividade física, né? Então, aquela criança que às vezes é muito agitada, não consegue ficar sentado, né?
levanta toda hora. E ali agora eu percebi que eu não montei o contato visual, então às vezes você tá falando com a criança, ela tá olhando para a parede, ela tá olhando para cima, ela tá olhando para outro lado, ela tá te respondendo, né? Às vezes você tá ali, você tá conversando com ela tá te respondendo, mas ela não consegue manter o contato visual. Né? Ela olha para os lados, ela olha para cima, ela olha para baixo, ela tá conversando, mas ela tá olhando para a rua. E, gente, esse é um ponto, tá? Que eu vou trazer aqui para vocês. Vou abrir meu coração aqui nesse momento, tá? Eu sou uma pessoa, tá? Eu, a Prof. Jéssica, sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em manter o contato visual, tá? Extremamente. E isso para mim é muito difícil. Por quê? Porque normalmente, né, quando a gente tá conversando com as pessoas, a gente escuta muito isso de que, tô falando contigo, olha para mim. Ou tô conversando com alguém, eu sei que eu tenho que olhar para a pessoa, mas assim, acontece muito de eu desfocar. Eu tô aqui conversando com a pessoa, mas eu tô aqui conversando, daqui a pouco eu já tô olhando lá pra rua, eu já tô olhando para outros lugares. Eu já até conversei com a Luana que eu acho que eu vou fazer aqui uma testagem para saber se eu não tenho autismo. Porque para mim é muito complicado, gente. E aí ela me explicou que não, né? Que isso é só uma das características, mas pode ser que sim, pode ser que não. Então eu tô em processo, tá? Eu tô em processo de análise. Eu ainda vou ter que ter uma conversinha com o neuro, porque é algo que me chama a atenção. Né? E muitas vezes a criança ela não vai ter todas essas características que eu tô falando para vocês, tá? Então ela pode ter uma que outra, e aí às vezes passa batida, essa criança vira adolescente, essa criança cresce, às vezes é um adulto e nem sabe que tem. Por isso que muitos adultos estão descobrindo que são autistas só agora, né? Depois de muitas informações. A informação ela é importante. Então, eu estou em processo, ainda acho que eu vou ter que ir, porque não é só essa característica, né? Tem outras. Mas essa é uma das que mais me chama a atenção. Porque justamente por isso, tá aqui conversando, daqui a pouco já tá olhando lá para o outro lado, mas tá conversando com a pessoa, tá prestando atenção no que a pessoa tá falando, mas não consegue manter o contato visual. Bom, agarra-se demasiado a determinados objetos, então aquele objeto de apego, aquele objeto que a criança tem por apego, né? Então, às vezes pode ser um brinquedo, um paninho, né? A naninha. Então, a criança tem aquele. Pode fazer parte do hiperfoco também, né? Então, pode ser um brinquedo que remeta ao hiperfoco dela, então vai ser aquele objeto de apego que ela tem. Manipula e manobra objetos de forma peculiar, né? Então, também a questão da criança empilhar brinquedos, botar tudo em fileirinha, né? Ter esses pequenos toques de tem que estar tudo um do ladinho do outro, um arrumadinho aqui, arrumadinho ali, tudo juntinho, né? Então, a gente consegue observar essa manipulação de objetos. Por vezes apresenta problemas de agressividade, então, e já vou juntar ali com um comportamento diferente e afastado. Então, muitas vezes a gente vai ver que as crianças tem crianças que podem ser agressivas, tá? Mas muitas vezes agressivas com elas mesmas, né? Então, se morder, se apertar, né? Então, a gente pode observar. Por quê? Não é de comum a criança ser agressiva com as outras pessoas. Claro que no momento ali de surto ou de se desregulou naquele momento, pode acontecer, mas não faz parte das características. Quando a gente fala sobre agressividade, eu trago mais como uma agressividade entre ela mesma. Então, é se apertar, se morder, se bater, puxar o próprio cabelo. Então, a gente consegue ver essas agressividades, mas com ela mesma, né? Não com as outras pessoas. Bom, a inclusão do autismo em sala de aula requer adaptações e estratégias diferenciadas, mas é muito positiva para todos os professores, alunos em geral e a família. Nós só temos a aprender com a diversidade e não devemos nos paralisar frente aos desafios que a inclusão apresenta. Então, antes da gente entrar então no cerne da nossa aula de hoje, que é o fato de eu falar para vocês aqui sobre o método ABA, eu quero deixar essa dica aqui para você, tá? Então, quando nós falamos, né, sobre inclusão, e eu já falei isso para vocês outras vezes, em outras aulas, a inclusão, ela é uma vertente, né, e ela é um mundo dividido ao meio.
Então, assim como vai ter o lado muito positivo, vai ter o lado bom, bonito da inclusão, vai ter o lado difícil, o lado complicado, o lado que vem com muitos problemas. Então, é importante a gente entender que sim, nós vamos passar por determinados desafios, a gente vai passar por turbulências, a gente vai passar por algumas situações, mas que nós tenhamos em mente que tá tudo bem, a gente vai passar por essas situações complicadas, nós vamos, mas está tudo bem, a gente vai conseguir. O importante é não desistir. Se a gente não desistir, tá tudo bem, né? Claro, vai ter aqueles dias que são assim, furacão. Mas todo furacão passa. Então vai chegar um momento que vai passar e vai ficar tudo bem. O importante é a gente não desistir da nossa meta. A gente tem uma meta com um determinado aluno, então a gente não pode desistir dela. E eu tô falando aqui, olhando para a câmera ali, sendo que vocês estão aqui. Ai, gente, olha, é uma situação que eu vou contar para vocês. Mas nós já estamos, né, falando sobre o transtorno do espectro autista, né, que é o que eu trouxe aqui para vocês. E agora a gente vai de fato entrar no cerne da nossa aula. O que é o cerne da nossa aula, Jéssica? Nós vamos falar, né? Já dei um baita spoiler aqui porque passou o slide, eu não vi, que é o transtorno do espectro autista, mas trazendo aqui para vocês o método ABA, tá? Então agora, nesse segundo momento da nossa aula, a gente vai falar sobre o método ABA. Então, eu vou trazer aqui para vocês o que é isso, né? Como funciona. Lembrando, gente, o método ABA, ele é um estudo muito aprofundado, né? Então, é muito importante você estudar sobre ele. Eu vou trazer aqui para vocês um pouco, como eu disse, né? Às vezes a gente traz aqui muito raso, né? E claro, o raso a gente vai usar, vai trazer resultados, e vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Mas é muito importante a gente sempre buscar mais e mais e mais e mais, tá? Então, tudo eu vou trazer aqui para vocês é importante, você vai conseguir usar no seu dia a dia, mas é importante você sempre ir estudando mais sobre ele, tá? Mas antes, eu quero deixar dois recadinhos. Alguns recadinhos, eu vou dizer assim. O primeiro, tá? A gente vai ter os certificados e tudo mais. Certificado de participação, se eu não me engano, eu sei que a gente vai ter os certificados, tá? Mas o pessoal do suporte me passou e pediu para que eu peça para você confirmar a sua presença, tá? Então, Jéssica, como assim? Bom, se você chegou depois que eu dei a explicação, eu vou explicar de novo, então não se preocupe. Aqui nos nossos comentários tem um linkzinho que ele fica fixado ali. Esse linkzinho é o link do WhatsApp que vai direto para o WhatsApp nosso, pessoal do suporte, tá? Lá é aquele e-mail que vocês têm de tirar dúvidas, né? Então, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum questionamento, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre a aula, sobre os materiais, sobre os certificados, é nesse link que você pode estar entrando para estar tendo esse contato direto. Então, aqui a gente tem um contato direto, claro, mas por lá é muito mais eficaz. Então, por lá a gente tem um contato muito maior ainda com vocês, né? Nosso contato direto mesmo. Então, você aperta nesse linkzinho e vai cair lá para o pessoal do suporte. E lá você vai confirmar a sua presença, que você esteve aqui presente, que você assistiu essa aula, que você esteve aqui comigo, me aturando até agora, né? Então, você vai confirmar a sua presença lá, tá? Então, não esquece, confirma lá a sua presença, aperta aqui no linkzinho. E os outros recadinhos que eu tinha que dar aqui para vocês é o seguinte: toda aula eu sou uma grande pedinte, né? Toda aula eu fico pedindo. Mas, gente, né? O que eu quero pedir para vocês? Eu quero que vocês curtam a nossa aula, tá? Então, não custa nada, tá? Se você tá assistindo aí pelo celular, fica passando os comentários ao vivo, se eu não me engano. Tem um xizinho que aparece do lado, você aperta ali e você aperta lá no nosso likezinho. Então, deixa um curtir na nossa aula, tá? Deixa lá o teu like, essa aula ela vai ficar gravada, você vai poder assistir ela aqui quantas vezes você achar necessário. Compartilha aí para quem você quiser, para quem você puder. Manda entrar, manda assistir aqui a nossa aula, que é muito legal, a gente sempre traz muito conteúdos aqui para vocês. Mas deixa o teu likezinho aqui, deixa o teu curtir, tá? Eu não vou
estipular uma meta, então não tem meta de likes, mas deixa aqui o teu like. E se você não é inscrito no nosso canal, já aproveite e se inscreva. Por quê? Porque a gente sempre tenta trazer aulas aqui, tanto muito produtivas para vocês, mas a gente sempre tenta trazer aulas aqui para vocês, né? Então, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha essa aula, faz os três Cs, né? Que é curtir, comentar e compartilhar. Então, fez os três Cs, ótimo, fica aqui comigo, né? Que a gente tem aí mais um monte de aula. Outra coisa, nós temos os comentários ao vivo que ficam rolando aqui, que vocês ficam deixando os comentários de vocês, mas nós também temos o comentário no próprio vídeo. Né? Então também peço para vocês deixarem lá o feedback de vocês, deixarem lá um comentáriozinho. Ontem eu vi que vocês deixaram, fiquei muito feliz. Depois eu vou até responder, inclusive. Mas no próprio vídeo aqui, nossa própria aula, pós-aula, né? Não, pós-aula não, porque enquanto a aula tá rolando já tem, que é o comentário no próprio vídeo. Então você deixa lá teu comentário para ele ficar lá fixado, porque o ao vivo muitas vezes o comentário ele vai subindo e vai saindo, mas lá fica sempre. Então deixa lá o teu comentário, tá? Depois eu vou responder, falando um pouquinho o que você achou da nossa aula, dando o teu feedback, trazendo aí pra gente um pouquinho das tuas experiências também, por que não? Né? Eu gosto muito quando vocês participam e vocês deixam as experiências de vocês aqui para mim, tá? Eu gosto muito de ler, de participar, ter esse contato com vocês, certo, gente? Mas, bom, vamos falar então sobre o nosso método, o método ABA, tá? Então, como eu disse para você, não se preocupe se por acaso ficar muito pequenininho os slides. Eu vou ler aqui para vocês e a gente vai conversar, a gente vai interagir juntos, tá? No campo do TEA, o método ABA, ou delineamento de reversão, ABA, que é uma variação comum, é frequentemente empregado para avaliar a eficácia de intervenções comportamentais específicas. O objetivo é determinar se uma determinada estratégia ou técnica está realmente causando uma mudança positiva no comportamento de uma pessoa com TEA. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês, tá? Quando a gente fala de comportamentos específicos. Bom, a gente sabe que uma criança com TEA, ela é dotada de características da própria personalidade dela, certo? Certo. Tem coisas que vêm pelo autismo, sim, e tem coisas que vai da própria criança, né? Então tem coisas que é da característica da personalidade da criança e tem coisas que o autismo vem junto ali inserido, tá? Beleza. Agora, quando nós falamos sobre um comportamento em específico, nós podemos pensar no seguinte cenário, tá? A criança, ela chega na sala e lembrando, né? Quando nós falamos chegar na sala, se a gente for pegar lá o início da trajetória escolar, uma criança de primeiro ano, é uma criança que ela não está adaptada nesse ambiente, ou seja, né? É tudo muito novo para ela. Então ela recém está chegando, né? Ela está começando a perceber como é que é. Não é aquela zona de conforto que ela está acostumada, é um outro ambiente, tem outras pessoas, tem outras crianças, outros estímulos. Então tem muita coisa acontecendo ali naquela sala, né? Então a criança ela chega e aí a prof apresenta para ela a classe que ela vai ficar. E aí a criança senta e daqui a pouco já levanta. E senta e levanta. E senta e levanta. E aí você vai, pega a criança e bota sentada de novo, a criança não fica, levanta. Bom, esse comportamento a gente consegue mudar, a gente consegue alterar? Tem algo que a gente possa fazer? Bom, é isso que nós vamos ver aqui. Mas esse é um tipo de comportamento em específico. A criança não sentar. Outro comportamento específico. A criança não pegar o lápis. Outro comportamento específico. A criança não colocar a roupa. Então, por exemplo, esses são tipos de comportamento em específicos que a gente consegue mudar e alterar através do método ABA, tá? E falando então do ponto principal, eu posso dizer assim, que é esse método, que é o reforço positivo, que você já está lendo aqui, né? Ele é um método muito legal. Por quê? Porque como eu falei para vocês, né? Eu falei um pouquinho sobre o autismo, dei essa breve introdução sobre ele para poder falar do método ABA, porque é um método que veio pelo autismo, mas esse método a gente consegue utilizar com outras crianças. Então, não somente
com as crianças autistas. A gente consegue trabalhar com crianças que tenham deficiência intelectual, crianças com TDAH, né? Então, crianças com TOD, transtorno do opositor desafiador, crianças superdotadas, né? Então é um método que a gente consegue trabalhar. Por quê? Porque é um método que trabalha comportamentos, né? E a gente sabe que independente da inclusão, as crianças têm comportamentos que muitas vezes a gente precisa alterar, a gente precisa mudar, a gente precisa trabalhar. Então esse método ele é utilizado para isso. Então, como eu disse, é um método que claramente a gente consegue sim trabalhar com outras crianças, não somente com as crianças autistas, tá? E trazendo reforço positivo para vocês. O que, que é isso? Ontem eu falei um pouquinho sobre isso, mas eu falei muito brevemente. E agora eu vou conseguir falar para vocês com um pouquinho mais de propriedade, tá? Então, o reforço positivo envolve a adição de algo desejável ao ambiente, após a ocorrência de um comportamento, o que torna esse comportamento mais provável de acontecer novamente no futuro. Bom, como eu disse para vocês, né, esse reforço ele veio através do autismo, mas eu vou trazer aqui um exemplo para vocês verem que não é só com crianças autistas que a gente usa. Eu uso muito esse método na alfabetização. E aí você vai me dizer assim, nossa, Jéssica, mas por que ele não é uma mudança de comportamento? Ele é, mas ele também serve como incentivador. Então, por exemplo, o que acontece muito aqui na sala? Quando nós passamos pelo processo da alfabetização, esse processo às vezes ele é muito difícil, né? Por quê? Porque é muita informação. Então a criança ela precisa absorver muita informação para a gente aprender a ler e escrever. Às vezes a gente pensa que ela precisa ler e escrever. Normalmente isso acontece com os pais, né? Porque ele tem que aprender a ler logo. E muitas vezes a gente não lembra como foi o nosso processo na alfabetização, né? Por quê? Porque é tão automático, simplesmente aconteceu, né? Parece que a gente simplesmente quando a gente acordou, a gente saiu lendo e escrevendo, e não é bem assim. Então, na alfabetização, muitas vezes é difícil manter esse estímulo para a criança. Uma, porque a criança se sente desmotivada, se sente incapaz, né? Outras, porque são crianças que são mais resistentes para ler. Porque ler é chato, ler é cansativo, né? Então, inclusive hoje, quando essa aula está aqui para você, hoje, no meu horário aqui do trabalho, eu fiz uma atividade onde eu tive que exercer o reforço positivo. O que, que foi isso? Eu tive que comprar algo, né, que a criança gostava muito, e muitas vezes esse comprar algo, tá? Nesse caso em específico, eu comprei algo, né, para utilizar. Mas a gente pode fazer isso com, enfim, o prêmio do reforço positivo é você que sabe, tá? Eu só tô te dando um exemplo para que você possa entender. Então, eu comprei um doce favorito dessa criança, eu escondi na sala. E aí o que, que eu fiz? Eu fiz um caça ao tesouro, né? Então eu botei várias dicas nos papeizinhos, né? Espalhei pela sala, espalhei aqui pelo consultório e fiz ele procurar através das dicas, né? Então, através das dicas, ele foi indo até que ele chegou no prêmio. Isso foi um incentivo, ele nem percebeu, mas ele teve que trabalhar a leitura. Então, ele nem percebeu. Quando ele percebeu, ele já estava lendo, já tinha lido um monte e nem tinha se dado conta. Por quê? Porque eu trabalhei isso através de uma forma lúdica, uma forma divertida, uma forma diferente que ele não estava esperando, né? Então, para você ver que muitas vezes o reforço positivo ele serve para isso, para a criança mudar algo, inconsequentemente, quando viu já aconteceu, né? Então, e também para que você possa entender que isso a gente pode usar em outros níveis, tá? Então, quando a gente fala sobre o reforço positivo, nesse caso aqui, a gente fala muito. Deixa eu ver se está no outro slide. Sim. O reforçador, aquilo que é adicionado precisa ser algo que a pessoa considere valioso ou agradável, né? Então, por exemplo, nesse caso, eu adicionei um doce favorito, né? Mas, como eu disse para você, não precisa necessariamente ser um doce favorito, pode ser um brinquedo favorito. Essa dica ela é muito valiosa para os pais também. Então, é algo que os pais conseguem trabalhar em casa. Né? Então,
Como eu disse, não precisa ser algo necessariamente um presente, um prêmio. Pode ser um tempo de qualidade, um cinema, fazer um doce, passear, brincar com o brinquedo favorito, fazer algo diferente. Isso é um reforçador positivo. Quando nós trazemos isso para a área da inclusão e a gente quer mudar um comportamento, a gente não necessariamente vai fazer isso através de prêmios, né? A gente pode fazer isso através de prêmios como, por exemplo, um adesivo, um carimbo, né? Então a gente, que eu já fiz aqui, eu peguei uma folha adesiva, imprimi várias estrelinhas. Toda vez que a criança fazia algo positivo, eu reforçava isso positivamente através de um adesivo, através de uma estrelinha, ou, por exemplo, pegar um cofrinho e aí colocar ali, toda vez que você fizer tal coisa e for positivo, a gente vai colocar uma moedinha aqui no cofrinho. E aí, quando você juntar X moedinhas, você vai poder escolher um jogo, fazer uma aula diferente. Então, é muito simples. É um reforçador. Você vai procurar um reforçador, que é algo que a criança vai se interessar e vai querer lutar por fazer aquilo ali, né? Então, nesse caso, vamos pegar o exemplo que eu dei para você, da cadeira, né? Então, por exemplo, a criança é muito difícil. Jéssica, o problema da criança é ficar sentada na cadeira. A criança, você pegou a criança, só que, gente, tem uma coisa que é a chave, que eu botei aqui a chave, mas a palavra-chave para todo esse método é a paciência. A gente nunca vai conseguir mudar o comportamento de uma criança de uma hora para outra. A gente nunca vai conseguir fazer isso que a criança mude. De uma hora para outra, ela mudou um determinado comportamento. Isso não vai acontecer. A gente tem que ter paciência. Muitas vezes não vai dar certo. Na primeira tentativa não vai, na segunda tentativa não vai. Talvez na terceira, na quarta tentativa começa a dar certo, mas a gente tem que continuar insistindo até que pegue, até que vá, né? Então, a criança, o principal, o desafio principal é que ela fique sentada na cadeira, pelo menos 10 minutos. Vamos estipular aqui uns 10 minutos. 10 minutos. A gente fala muito sobre estipular tempo quando nós falamos sobre o PEI, que é quando a gente faz algo, né? Ou a gente faz uma atividade que ela é individual para atender aquela necessidade, né? Então, quando a gente fala sobre o PEI, a gente fala que é um projeto específico individualizado, né? Um plano de ensino individualizado para uma determinada criança, né? Então, o PEI nada mais é que um plano de ensino individualizado. Então, a gente vai pegar uma criança, a gente vai ver as características dela, a gente vai ver coisas que ela gosta, a gente vai ver metas que a gente precisa atingir. Então, por exemplo, eu peguei lá, vamos lá, peguei uma criança e aí eu vou construir o PEI com ela. O que, que é construir o PEI? Eu vou botar todas as informações que eu sei sobre essa criança lá. Então, é uma criança que tem 6 anos, tá indo para as séries iniciais, chegou no primeiro ano. O nosso objetivo é que ela sente e fique sentada na cadeira o maior tempo que ela conseguir e nós vamos começar com 10 minutos. Por quê? Porque o PEI é algo que a gente tem que atualizar com frequência. Então, a gente estipulou um tempo, 10 minutos. A criança atingiu o tempo de 10 minutos, a gente vai refazer o PEI no sentido de, pronto, atingimos uma meta. Agora nós vamos mudar a meta. Agora a meta vai para 20 minutos. A criança ficou 20 minutos sentada, já conseguimos bater mais uma meta. E assim a gente vai mudando até que a gente atinja todos os comportamentos que a gente quer mudar naquela criança, todos os comportamentos que a gente precisa alterar naquela criança. Bom, a criança levantou, você vai lá e vai dizer, João, senta. Tá, você saiu dali, deu 5 segundos, a criança levantou de novo. João, senta. E aí você vai começar a trabalhar o reforço positivo. João levantou, você vai pegar o João, vai botar o João sentado e vai dizer, você precisa ficar sentado. Aí, João sentou, né? Você pegou a criança, botou na frente da cadeira e vai dizer, você vai baixar do olho da criança, firme, com palavras claras, não é xingando a criança nem nada do tipo. Você vai olhar, João, senta. O João sentou na cadeira. Muito bem, João, é isso aí. Muito bem, você tá de parabéns. Sai, vai fazer suas atividades.
João levantou. Pega o João, leva até a cadeira, abaixa no olho dele, fique olho a olho com ele. Mesmo que seja uma criança autista que ela não mantém contato visual, é muito importante você baixar na altura da criança para que ela não te veja como alguém que está acima dela. Não, você está na mesma altura que ela. Você não está querendo passar uma autoridade. Você está passando uma confiança. Então, baixa na altura da criança. João, senta. O João sentou. Isso aí, parabéns. Você vai ver que aos pouquinhos, os segundos que o João demora para levantar são maiores. Então, ele não vai começar a levantar. Ah, botei ele sentado e ficou 5 segundos, levantou. Pega ele, bota ali. Daqui a pouco você vai ver que os 5 segundos viraram 6. E às vezes você vai ver que os 6 já viram 10. E aí você vai dizer, nossa, Jéssica, mas tudo isso, sim. Muitas vezes o nosso trabalho vai ser aquele trabalho de formiguinha, que a gente vai pegar e vai botar sementinha por sementinha por sementinha, e vai plantando aos pouquinhos, e vai colocando ali, e vai colocando ali, e vai puxando, e vai colocando, e vai pedindo para ficar, e vai pedindo para sentar, e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Muitas vezes é bem aos poucos, né? Bem aos pouquinhos, bem trabalho de formiguinha, bem um por um, mas acontece, ele flui, ele vai, né? Então, mas isso vai levar um tempo? Vai, por isso que eu falei para você que a chave desse método é a paciência. Então, você vai exercer a sua paciência. E você vai ver que através desses elogios, ele vai começar a ficar mais tempo sentado. E por que que isso acontece? Porque a criança é movida a passar a mão na cabeça dela o tempo todo? Não, a criança está sendo movida através dos elogios. Quando ela vê que o que ela fez, ela entendeu que foi positivo, isso ela vai querer fazer de novo. Ela vai querer receber um elogio de novo, ela vai querer receber um carinho de novo. Aquilo ali fez bem para ela, ela se sentiu bem com aquela situação. Então ela vai querer replicar de novo. Então, toda vez que acontece algo e a gente trabalha isso positivamente, a criança vai querer fazer de novo, e vai querer repetir de novo, e vai indo de novo, até que ela vai se estimulando e vai indo e vai fazendo. E quando vê, ela já está sentada ali há 5 minutos, há 10 minutos. E quando a gente fala sobre a mudança de comportamento específico, que eu falei para vocês, o sentar na cadeira é um deles. Mas isso pode acontecer para outros pontos, como a pega do lápis, né? Tem muitas crianças que não têm a pega do lápis firme. Então, para isso, muitas vezes a gente vai precisar trabalhar a questão sensório-motor, né? Então a gente vai trabalhar a motricidade da criança. Então é através da motricidade a gente vai estimular para a pega do lápis. Ok, mas é um comportamento que a gente também consegue fazer com reforço positivo. A gente fez uma tarefa. Se você concluir a tarefa, você vai ganhar uma estrelinha, né? Então isso acontece muito também. Você vai ganhar uma estrelinha. Se você conseguir, você vai ganhar um adesivo. Se você fizer o tema, você vai ganhar um adesivo. Isso é reforço positivo também. Tudo que a gente trabalha através de um reforçador, ele faz parte do reforço positivo. Seja elogios, seja prêmios, seja recompensa, né? E aí eu já ouvi que, mas aí a criança vai viver na recompensa. Nós vivemos por recompensa, né? Quem não gosta de um elogio, de um prêmio, de ser reconhecido por algo que fez, né? Então, quando nós fazemos algo positivo, a gente gosta de ser reconhecido por isso. A criança funciona da mesma forma. E os comportamentos que a gente precisa mudar e alterar também ocorrem da mesma forma. Então, a gente quer mudar um comportamento, deixar ele com um comportamento positivo, a gente tem que trabalhar sobre isso. Bom, e aí, trazendo um exemplo aqui para vocês, né? Vamos lá. Eu trouxe um exemplo aqui de criança. Criança, adolescente e adulto. Então, eu trouxe um exemplo para cada faixa etária aqui. Então, começando, tá? Pela criança. Então, uma criança com autismo arruma seus brinquedos, recebe um elogio. Muito bem. A tendência é que ela arrume os brinquedos com mais frequência. Então, aqui nós temos o seguinte cenário: é uma criança que ela tem os seus brinquedos, ela brinca, ela interage, mas ela não guarda.
Então, a gente precisa mudar esse comportamento. Esse comportamento, por exemplo, a gente pode ver tanto em sala de aula, com os materiais, quanto em casa, com os brinquedos, né? Então, a gente pode ver esses dois tipos de cenário. Bom, ela foi lá, ela guardou os brinquedos e você deu um parabéns para ela, um muito bem. Ela viu que aquilo que ela fez foi algo extremamente positivo. Então, pronto, fechou. Era isso que a gente precisava que ela entendesse. Então, o processo dela começou a entender que aquilo que ela fez foi positivo, ela vai começar a replicar de novo e vai replicando. Então, a tendência é que todas as vezes que ela terminar a brincadeira, que se der por fim, ela terminar, ela vai guardar os brinquedos para ela receber um elogio ou para ela receber uma recompensa, né? Como eu disse para vocês, depende muito do que você estipular por recompensa, por prêmios, por elogios e afins. Segundo ponto, tá? Vamos trazendo agora um cenário de adolescentes. Então, agora a gente vai trazer uma faixa etária de adolescentes. Um adolescente com TEA pede ajuda de forma educada e recebe permissão para usar o computador por um tempo. Ele pode passar a pedir ajuda de forma mais educada. Então, vocês viram como aqui a recompensa mudou? Por quê? Porque aqui, provavelmente, para um adolescente, um elogio, um prêmio talvez não fosse tão interessante. Mas o uso do computador é. Então, através disso, né, a pessoa aqui em questão usou a forma de que ele poderia ganhar uns minutos a mais no computador para que ele pudesse entender que aquilo que ele fez foi positivo. Então, o fato de ele pedir ajuda de forma educada é algo positivo. E sendo assim, ele vai replicar essa forma novamente. Bom, terceiro ponto. Um adulto com autismo conclui uma tarefa no trabalho e recebe um feedback positivo do seu supervisor. Ele se sentirá mais motivado a realizar as tarefas futuras. Então, por exemplo, aqui, ó, um adulto com autismo conclui a tarefa no trabalho e recebe um feedback positivo. Quem de nós, aí você me diga, tá? Tanto eu aí quanto você. Quem de nós não gosta de receber elogios? Me diga. Todos nós gostamos. Todos nós nos sentimos muito bem quando a gente recebe um elogio. Não acontece isso? Você não se sente mais motivado? Você não se sente feliz? Você não se sente pronto para fazer a tarefa novamente, receber um feedback positivo novamente? Pois bem, é isso que acontece também quando nós falamos sobre os feedbacks positivos. Então, isso acontece em diversas faixas etárias. Então, por exemplo, a criança foi um parabéns, o adolescente já foi usar mais o computador, o adulto já foi o feedback. Então, em diferentes cenários, a gente consegue observar o quanto o reforço positivo pode funcionar e deve e vai funcionar, né? Então, aqui fica mais um ponto para nós. Bom, gente, falando então, nós, infelizmente, já vamos encaminhar para o final da nossa aula. Mas, né, assim como nós temos o reforço positivo, eu preciso falar para vocês também do reforço negativo, tá? O que é, como funciona. Bom, o reforço negativo, tá? Envolve a remoção de algo aversivo, ou seja, né, algo desagradável do ambiente após a ocorrência de um comportamento, que também torna esse comportamento mais provável de acontecer novamente no futuro. Tá? Então, por exemplo, o que acontece? O que é o reforço negativo, tá? Para que você entenda. É quando a gente elimina ou quando a gente evita uma situação que se torna desconfortável. Então, por exemplo, é algo que a gente sabe que vai deixar a criança desconfortável, que pode desestabilizar, que pode trazer um desconforto, que não é muito legal, que a criança se sente desconfortável, né? Que não traz algo seguro para a criança. Né? Então, quando a gente tira isso de cena, quando a gente tira esse foco de cena, a criança ela vai se sentir mais confortável. Eu também trouxe alguns exemplos aqui para vocês, assim como eu trouxe no reforço positivo, eu também trouxe no reforço negativo 3 exemplos. Ou seja, que acontece em 3 fases diferentes. Então, acontece com a criança, acontece com o adolescente e acontece com o adulto. Então, a criança, por exemplo, uma criança com autismo está em ambiente barulhento, o que é o desconforto, porque a gente sabe que crianças que têm hipersensibilidade nos ouvidos, estar num lugar muito barulhento, é muito desconfortável. Traz um desconforto muito grande, a criança pode se desestabilizar,
pode trazer algo desconfortável, é chato, é incomodativo. Então, uma criança com autismo está em um ambiente barulhento e pede para ir para um lugar mais calmo. Se o pedido for atendido e a criança se acalmar, a tendência de pedir para sair do ambiente barulhento pode aumentar. Então, por exemplo, a criança está ali, ela está naquele ciclo, está incomodando, está trazendo um desconforto, e ela pediu para sair dali, ou você observou, tá? Que também pode acontecer, porque nós temos aí, vale ressaltar, nós temos crianças, por exemplo, que são autistas não verbais, que a gente consegue ver isso também através dos comportamentos, né? Então, se a gente vê que a criança, ela tá querendo se desestabilizar, tá querendo trazer um desconforto, tá querendo ser chato, incomodativo, a gente consegue ver que ela precisa sair daquele ambiente, ela precisa sair daquilo ali. Então, quando a gente tira ela dali, as chances dela se acalmar é muito grande, ela vai pedir novamente para ser retirada de um ambiente barulhento quando ela estiver. Então, a gente retirou ela, a gente tirou aquele ponto que estava incomodando, aquilo ali que estava trazendo um desconforto foi tirado de cena, ela conseguiu se acalmar, aquilo ali foi o que ela precisava. Então, ela ficou tranquila. Quando isso acontece, a criança vai pedir novamente para ser retirada desse ambiente, novamente ela vai pedir para ser tirada de cena, ela vai se acalmar e ela vai pedir outras vezes. Isso é quando a gente tira. Então, a gente tirou o aversivo, a gente tirou o que estava incomodando. O que estava incomodando nesse caso era um lugar muito barulhento, com muitos estímulos, muito barulho, estava sendo desconfortável, estava sendo incomodativo, precisava sair dali. A criança foi retirada. Quando nós falamos sobre um adolescente, né? Então, como eu disse para vocês, eu trouxe um exemplo para cada faixa etária. Um adolescente com TEA se sente ansioso em situações sociais e evita contato visual. Se evitar o contato visual reduzir sua ansiedade, ele pode continuar evitando o contato visual. Então, se para ele, naquele momento, ele está ali conversando com alguém, ele está ali interagindo, a gente sabe que a parte da interação ela é afetada sim. Então, ela está ali interagindo, está ali conversando, tá? Quando ela é obrigada, ou quando ela se sente na obrigação de manter o contato visual, isso acaba gerando um nível de ansiedade muito grande. Então, ela não consegue. Se naquele momento ela perceber que ela desviou o olhar, a ansiedade baixou, ela vai conseguir ficar mais tranquila, ela vai conseguir interagir mais, e a ansiedade e o contato visual foi retirado, ela vai ficar mais tranquila. Então, ela vai acalmar e ela vai perceber que se ela não precisar manter o contato visual, ela vai conseguir seguir a conversa. Então, as chances dela replicar isso é muito grande. Por último, um adulto com autismo tem dificuldade com uma determinada tarefa no trabalho e encontra uma estratégia para simplificá-la. Se a estratégia funcionar e reduzir a dificuldade, ele provavelmente usará essa estratégia novamente, né? Então, tá ali, tá no trabalho, tá tendo dificuldade, aquilo ali tá gerando uma ansiedade, tá gerando um desconforto. Ele percebeu que se ele simplificasse a tarefa, ele vai conseguir fazer, ele vai replicar. Então, a gente retirou aquilo que estava trazendo esse desconforto. Bom, para encerrar aqui a nossa aula, eu quero deixar esse slide aqui para você. Ambos os tipos de reforço são ferramentas importantes e intervenções para a TEA, como a análise do comportamento aplicada, que é o método ABA. No entanto, o reforço positivo é geralmente a estratégia mais utilizada e recomendada, pois tende a construir um ambiente de aprendizado mais positivo e colaborativo. Então, gente, faça uso do método, use o reforço positivo, use o reforço negativo, mas você pode ver que o positivo ele é mais utilizado, até porque a forma de trabalhar ele é mais tranquila, é através de elogios, é através de recompensas, né? Então, eu trouxe aqui para vocês esse material falando um pouquinho sobre esse método, tá? E eu espero que ele tenha sido muito proveitoso para você nesse tempo que a gente ficou aqui. Eu espero que você tenha aprendido como usar, de que forma usar e que você use mesmo, né? Use esses métodos, use os materiais que a gente traz aqui para você, esse conteúdo, né? Espero que seja de grande valia para você. Antes de eu ir, quero deixar alguns recadinhos importantes, que é os 3 Cs, né? Que é o curtir, comentar, compartilhar.
confirme a sua presença, aperte no link, cai lá para o pessoal do suporte, confirme que você esteve aqui, que você participou comigo, tá bom? Eu espero de fato que essa aula tenha sido produtiva para você. Eu espero estar aqui muito em breve novamente, que a gente possa ter mais aulas, que a gente possa ter mais momentos de trocas, né? Deixa aí seus comentários, me fale um pouquinho sobre você, as tuas experiências, tá? Eu vou adorar saber, tá bom? Muito obrigado, gente, pela participação e atenção de vocês. E eu espero vocês aqui, tá? Na nossa próxima aula. Beijo, gente.